Tá começando mais um Comprar ou Vender aqui na Infomoney TV. Eu sou o Thiago Salomão e hoje recebo o Flávio Conde, analista da consultoria independente What's Call. Fala, Flávio, tudo bom com você? Tudo bem, feliz ano velho, Feliz ano 2016. velho pra você também. O mercado não tá mudando nada, né? Exatamente igual para pior. Bom, para quem faz análise fundamentalista acaba sendo um ponto favorável porque não precisa mudar tanto a carteira, né, Flávio? Exato, E hoje temos a ausência do Pedro Gaudi, semana que vem ele tá de volta, né? com certeza. Deve ter curtido demais o Réveillon, né? Bom, vocês, para quem não conhece o programa, a gente faz a pauta para analisar, fazer uma análise fundamentalista dos papéis, respondendo se é para comprar ou vender ação. E conforme a gente vai levando o programa, a gente atende alguns pedidos. Hoje o tema é ações perdedoras de 2015. 2015 foi um ano de queda na bolsa, a gente viu muito mais ação cair do que subir. E algumas ações caíram muito forte. Será que algumas delas deram uma oportunidade de compra? Ou será que tem algumas que mesmo com essa queda não vale a pena encarteirar? É isso hoje que a gente vai garimpar no mercado. A gente já tem uma lista aqui de algumas ações que podem dar compra ou venda. Eu vou começar com você, Flávio, mas antes de falar dessas ações, a gente já começou o ano com circuit break na China, tensão no Oriente Médio e, bom, mais do mesmo no Brasil, né? Focos aumentando expectativa de queda do PIB, aumentando a expectativa de inflação, de Selic. Como é que tem alguma coisa que o investidor já pode fazer nessa semana, baseado nos acontecimentos que tivemos entre o Réveillon e agora? Tá, a grande surpresa negativa é a parte da China. A questão da Arábia com o Irã mal mexeu no preço do petróleo. De manhã até chegou a subir uns 3%. Foi até 38, voltou para 37, como você disse, chegou a subir um pouco, mas o mercado de petróleo, ele está mais maduro, ele não está... Antes uma tensão no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, fazia o preço do petróleo subir 5% naquele dia. Hoje não, hoje mal subiu 3%, já voltou. Por quê? Porque o que interessa realmente é o desbalanceamento oferta-demanda. A oferta está maior que a demanda no mercado de petróleo e os estoques têm subido regularmente. Na semana passada, os estoques pela primeira vez não subiram. Na verdade, eles caíram, os estoques nos Estados Unidos. E fez o preço do petróleo ir de 34 até 37 dólares. Portanto, isso mostrou maturidade para realmente a Arábia e o Irã afetarem o mercado de petróleo. Vai precisar haver alguma interrupção de fornecimento, seja... E ninguém está mostrando interesse em interromper, Exatamente. Né? Inclusive, isso é uma matéria no Bloomberg, através aqui do Infomoney, mostrando que os navios que distribuem petróleo, os que carregam petróleo, estão tendo um lucro recorde. Até entrevistaram um dos diretores de uma dessas empresas, falou que os astros estão todos alinhados a favor deles, porque ninguém quer fechar a torneirinha de petróleo. Então até os grandes navios estão transportando mais e tiveram um resultado muito bom em 2015, mesmo com o petróleo derrocado. Porque antigamente o pessoal achava que lá naquele estreito do Oriente Médio, com a guerra não ia passar navio. Como você falou, está passando. Mas a gente não pode esquecer que a Arábia Saudita produz quase 10 milhões de barris por dia, exporta quase tudo e, portanto, se piorar a situação, aí sim, digamos, um caso extremo, bombardeio, aí sim pode ter queda de produção e aí sim o petróleo pode subir. E a gente tem a reação positiva hoje de Petrobras. A Petrobras tinha dois fatores para subir. Primeiro, o petróleo mais alto, e estava fechado o mercado aqui, né, quando lá subiu para 38. E segundo lugar, ela estava abaixo de R$7. O papel, a Petro 4, tem uma resistência muito boa abaixo de R$7. Apesar de não ser grafista, eu percebo que sempre que vai abaixo de R$7, as pessoas começam a se agitar para... Aparece uma zona de compradores. Compradores. E eu acredito que foi isso que contribuiu para a alta de hoje. E como você pediu para a semana, por enquanto o viés é positivo de Petrobras para a semana, ou seja, quem está comprado merece
ficar comprado de novo, tomando cuidado na quinta-feira, quando sair o estoque de petróleo nos Estados Unidos. Se esse estoque piorar, no sentido de aumentar, aí pode devolver, mas por enquanto o viés é positivo para Petrobras. De curto prazo, né? Curto, só para a semana. Só para deixar... Que foi o que você pediu. Que vale a pena deixar bem claro. Claro, a gente continua com uma visão negativa de Petrobras para o ano, principalmente se a presidente Dilma continuar, que por enquanto é a chance maior. E a gente tem que lembrar que existe um risco muito grande do governo diminuir o preço da gasolina e do diesel este ano, porque o prêmio estaria em torno de 20% a 25% em relação lá fora na gasolina e entre 30% e 40% no diesel. Então, de repente, eles vão estar lá no Planalto tentando baixar a inflação, melhor perspectiva, alguém vai contar essa história e vão falar, bom, por que a gente não abaixa então o preço da gasolina e do diesel em 5%? E até pode ser uma moeda de troca para o governo trazer uma medida mais austera e ao mesmo tempo ele dar uma medida mais favorável. Perfeito. Porque agora ele vai ter que negociar muito, né, Flávio? Exatamente. Porque popularidade muito baixa. Ele tem poucas coisas para entregar, fora cargos e verbos, ele não tem quase nada. E uma dessas coisas seria o preço, diminuir gasolina e diesel, que seria horrível para os resultados da Petrobras e para a ação da Petrobras. Então, para ficar bem claro, a nossa visão de venda da Petrobras no ano, lembrando que o dólar mais alto, cada 10 centavos é 10 bilhões a mais na dívida da Petrobras, e que a gente acha que ela tem um viés positivo para a semana, principalmente de hoje até quarta-feira. Vale citar sobre Petrobras que, se eu não me engano, foram 2 fundos canadenses hoje que também entraram com uma ação na Justiça dos Estados Unidos contra a Petrobras. Já somam 28 processos contra a Petrobras. A gente sabe que a Justiça americana não é igual a brasileira, costuma funcionar. E aí a gente pode ter também surpresas negativas. Indo para o segundo ponto, que é a China, a gente precisa tomar cuidado. Eu acho que o mercado brasileiro tem uma reação errada. A Bolsa cai 5%, na China, ou 6 ou 7, eles acham que a Vale tem que cair 5 ou 6 ou 7. Não é assim. O que pega no resultado da Vale é o preço do minério, e o preço do minério subiu 0,5% hoje. Mesmo com a alta, a Vale está sofrendo. Mesmo com a alta. Tanto é que a gente escreveu no Otisco hoje de manhã que a gente esperava que ela abrisse com uma queda entre 3% e 4% e que recuperasse um pouco, porque uma coisa é a ação caindo bastante, eles têm gordura para cair, outra coisa é o preço do minério de ferro. Sobre todo esse aspecto da China, talvez seja o grande motivo da Vale estar caindo hoje. Embora o minério esteja subindo, pode ser um fator muito mais pontual, e o dado da China realmente foi muito decepcionante. Sim. Esperavam algo abaixo de 50 do PMI, o que já indica a retração, mas esperavam um mais próximo de 50. Na verdade, ele se distanciou ainda mais. É verdade. Então, isso acaba trazendo um sinal um pouquinho mais negativo para essa empresa que tanto sofre já na Bolsa. Exato. Antes de partir para as perdedoras de 2015, já vou deixar o link aqui com vocês do Guia Onde Investir 2016. Hoje a gente divulgou a carteira Infomoney 2016. Então entra lá, é só deixar o e-mail que você já recebe hoje o relatório. Está um relatório bem completo, tem mais de 30 páginas, a gente dividiu nos 10 guias para você acompanhar. Os 10 temas que você deve acompanhar em 2016 e uma carteira bem diversificada, a gente colocou renda fixa, ativos de multimercado, bolsa, e dividiu por faixa de investidor. Tem de até 20 mil para acima de 200 mil reais, para que a gente consiga atender todo o público que acessa aqui o Infomoney. Vai lá, que vale muito a pena. Ainda nessa página, já vou responder o Sardinha e também o... Cadê quem falou de empresa dolarizada? O William. Nesse link já tem o vídeo de especial setor elétrico, que o Tamashiro do Haitong deu uma verdadeira aula do setor. O setor não mudou nada de lá para cá, é um setor que costuma ter uma perspectiva, ser muito previsível. Então a aula que o Tamashiro deu nos vídeos que está nesse link que eu mandei, ainda vale para agora, e também tem das empresas dolarizadas, mas o grande call das empresas dolarizadas o dólar deve continuar em pelo menos
acima de R$4 ou flertando com esse preço, talvez subindo até um pouco mais. E com o cenário doméstico desfavorável, empresas que têm exposição ao exterior acabam ganhando. Nesse caso, embora elas já tenham subido muito, foi até o que vocês falaram no programa passado, né, que embora a Fibra e Suzano tenham subido muito, que vocês até não recomendam por isso, não quer dizer que elas não vão ter um resultado não vão ter um resultado bom, né? Só acrescentar um pouco no teu gancho do ano. Primeiro lugar, o Focus conseguiu acertar o dólar, coisa rara, né? 3,95. Lembra, até a gente discutia, não vai chegar em 3,95, chegou. E uma coisa que eu não sei se os analistas já contaram para vocês ainda, que o fechamento do dólar de 30 de dezembro, milagrosamente, é igual ao fechamento de 30 de setembro. Então o resultado... Não tem diferença de um centavo. E isso não ocorre há vários e vários anos, você ter fechamentos exatamente iguais, principalmente em ano de volatilidade monstra. Isso daí vai ser muito bom, porque o resultado financeiro da empresa vai ser o real. Não vai ter variações monetárias de ativo e passivo pegando o resultado. Então, isso é bom porque no terceiro trimestre a gente viu prejuízos muito altos de Fibra e Suzano. Então, o caso da Fibra e da Suzano, por exemplo, ela deve vir com lucro bom por conta de um resultado financeiro que vai ser negativo só por conta de despesa financeira. Não vai ter aquela coisa monstra. Aquela variação dos passivos. E isso vai ser também bom para o imposto de renda. Eles vão cobrar mais imposto de renda. Outra coisa que eu queria falar do dólar, que a gente não vivenciou no primeiro dia útil do ano passado e vivenciou nesse, é que a gente entra na Bolsa já com dólar ajustado. E o ano passado não. Então as empresas dolarizadas não têm o algo a mais para esse ano. Isso acaba tirando um pouco a atratividade. Exatamente. Mas ficando o cenário ruim, principalmente fundo de investimento que precisa ter participação em Bolsa, pode acabar ficando nessas que subiram muito. Mas não vão subir de novo 50%. Sim, não vai ter 50% não vai ter. Bom, estão falando, vamos partir para a pauta, porque já estou vendo muitas perguntas, o pessoal está muito eufórico, vi muita gente falando de Cielo aqui, que cai, era queridinha dos analistas. Na carteira da Infomoney, a Cielo, tanto a Cielo como a Ultrapar é a única ação que está presente em todas as carteiras, não importa o investidor, que para mim ainda é uma das grandes ações da Bolsa. Ela caiu muito sim, mas eu acho que até essa queda pode ser uma boa oportunidade para entrar no papel, porque é uma empresa que está nos parâmetros que a gente acredita que são favoráveis. Ela é praticamente um oligopólio no setor, na Bolsa não tem outra listada. Não tem dívida. Não tem dívida, paga ou seja, dividendos. Tem caixa, paga dividendo, resultados consistentes. Então, mesmo com essa queda, ela pode ter aberto uma boa oportunidade. Não é uma ação que vai subir 100%. Sim. Mas é uma ação que vai te dar muito mais alegria do que dor de cabeça, pelo menos olhando para o longo prazo, né? Nesses momentos de curto prazo, tá tudo muito... Hoje, quando a gente fez o programa às 10h30 da manhã, todas as ações de Ibovespa estavam em queda. Então, nesse momento é difícil acertar nesse curto prazo, mas olhando para um longo prazo, é uma ação que já caiu bastante e está com um preço não tão ajustado à sua realidade. Quer fazer algum complemento de Cielo? Não, tá ótimo. De Cielo também... No relatório e nesse link também no vídeo do setor financeiro, a gente dá uma bela aula de Cielo. Vamos falar então da pauta. Das que caíram mais no ano passado. Isso. E se vale a pena comprar ou não. A lista tem o seguinte, temos Pão de Açúcar, temos BRF, vamos falar de imobiliárias, varejistas e siderúrgicas em geral, Eco-Rodovias e setor financeiro. Setor financeiro, educacionais. Educacionais também, verdade. Educacionais. Setor financeiro a gente colocou, embora não tenha caído tanto um Itaú, um Bradesco, o fato é que eram as grandes preferências, era a unanimidade do mercado. E mesmo assim elas caíram. Então vale a pena fazer um comentário sobre elas, até porque em termos de valuation eles devem ter ficado um pouquinho barato. Eu não estou tão otimista com bancos, mas eu sei que por métrica de valuation tem gente que já está encarteirando ações de Itaú e Bradesco. Vamos começar por quem? Quer começar pelo Pão de Açúcar? Vamos. O Pão de Açúcar foi a grande decepção do ano passado.
estava na carteira de quase todo mundo como uma ação defensiva, porque a gente ainda falava, o único lugar que tem fila fora o banco é o Pão de Açúcar. E justamente a gente queimou a língua porque começou a não ter fila a partir de outubro. A partir de outubro começou a não ter fila e pegou muito, que eu acho que foi um erro nosso, dos analistas, pegou a questão da Via Varejo. Os resultados da Via Varejo caíram demais, junto com o Magazine Luiza, que também está no mesmo ramo, e essa queda fez com que levasse o resultado para baixo de Pão de Açúcar. Aí veio também, no segundo semestre, queda todo mês de venda de supermercado. Aquela Abras, a Associação Brasileira de Supermercado, falando todo mês que está caindo as vendas. Ora, com 1,5 milhão de novos desempregados, carteira assinada, fora os que não tem carteira assinada, deve subir para uns 2 milhões. É menos venda, é gente cortando carne, é gente cortando Danone, é gente cortando biscoito, chocolate, ficando só no básico. O supermercado é isso, fruta, verdura, legume e o que a gente come durante o mês, arroz, esse tipo de coisa. Então caiu as vendas e o pessoal foi desanimando e saindo de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar só vai melhorar os resultados quando virar a economia, quando o desemprego parar de subir. E por enquanto não é o cenário. Eu tenho Pão de Açúcar na carteira do WhatsCall, a gente recomendou no começo do ano passado, a nossa carteira anual ficou lá parado, a gente falou para recomprar conforme ia caindo, mas não deu certo o Pão de Açúcar e no curto prazo não tem por que recuperar, a não ser que caiu demais. Mas resultado, para falar, puxa, o resultado do quarto trimestre vai ser demais, ou do primeiro, não tem. Então é uma ação que, apesar de ter caído muito, ainda é para ficar de fora. Ainda, para quem pode esperar para um momento melhor, pode ter um momento melhor durante o primeiro semestre. Quem já tem, como a gente já tem carteira, a gente vai manter. É uma ação que eu até perguntei para 3 analistas e gestores. Fiz a mesma pergunta para os 3, de Pão de Açúcar, e recebi 3 respostas diferentes. Um falou, cara, fica de fora, que tá difícil. Outro falou, olha, eu não mando comprar, mas eu também não mando vender. Quem tem na carteira pode manter. Sim. E o outro falou, cara, essa é a grande pechincha da Bolsa. Sim. Ação que entrega resultado, ação que não tem dívida, está num setor bem posicionado e esse está super otimista. Ou seja, é uma empresa que, apesar de ter caído muito, não tem uma opinião unânime, né? Sim. Então pode abrir uma oportunidade caso venha alguma surpresa positiva, tanto no resultado quanto na economia. Acho que está mais para resultado do que economia, porque a economia está muito difícil trazer uma surpresa positiva, né? Bom, segunda. Perguntar aqui, essa queda do Pão de Açúcar não tem a ver com o crescimento do Carrefour? Acho que não, porque os dados... Sim, os dados é do setor. Do setor, né? É do setor. Mas vale a pena monitorar um ponto interessante de Pão de Açúcar, que não chegou a respingar ainda na ação, mas o Casino vem tendo muitos problemas lá fora. Já veio denúncias de teve a questão... maquiagem financeira. E era na parte eletrônica. Daqui. Sendo a controladora do Pão de Açúcar... Não, o problema era aqui no Brasil. Aqui também? Não, mas eu... Eu entendi que teve roubo de mercadoria. Ah, não, isso aí também. Teve roubo de mercadoria, mas é que o Casino tem tem uma casa de análise internacional, acho que é até da Europa, que ela tá dando venda no Casino, falando até que a ação devia valer 7 euros, tá 49 euros na bolsa, porque fizeram maquiagem financeira, tem esse um monte de falcatrua. Cara, aqueles super polêmicos, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas já tá no radar de quem aposta na venda, na queda das ações. Portanto, mais um ponto negativo. Bom, vamos partir agora para... Vamos pegar um setor que é um pouco mais fácil de falar, porque eu não sei se tem muita compra aqui, que é o setor imobiliário. Não, o setor imobiliário a gente já fez aquele especial, né? Aquele especial de setor imobiliário e realmente
É o mesmo cenário daquele vídeo que está lá. É o mesmo cenário. É o mesmo cenário, não tem ação para você comprar e ficar tranquilo que vai recuperar. Então, para quem gosta de caçar pechincha na bolsa, ver uma PDG caindo 95% não é motivo para comprar o papel. Não é, nem Rossi caindo também nesse nível. Mas em caso de alguma melhorazinha, tem algumas ações que tem uma perspectiva melhor, né? Não, a gente falou alguma, mas o grande problema do setor, Thiago, é a demanda fraca e o excesso de estoque. Nas minhas contas, o estoque só vai estar melhor no final de 2016. Então, quando eu estiver aqui no primeiro dia útil de 2017, pode ser que eu fale melhor do setor. Tá. Preciso o ano inteiro para desovar estoque. Resumindo, vamos ficar de fora do setor. Vamos ficar de fora. Bom, então vamos passar rapidinho do setor de varejo também, porque você já deu uma letra sobre Magazine Luiza, Via Varejo, mas tirando Lojas Renner, o varejo em peso foi muito mal, né? Lelis caiu bastante, a Marisa caiu bastante. A única que não caiu foi a Lojas Renner. A Lojas Renner. Que teve um desempenho muito bom até metade do ano e terminou o ano com alta de só 10%, ou seja, já começou a perder... Ela fechou a quanto ano? Não via o preço, eu vi que ela fechou com a alta na faixa de 10%. Nossa, caiu bem, hein? Em junho ou julho estava marcando alta de 50% a 60%, eu acho até mais. Então ela devolveu boa parte desse ganho, né? O setor de varejo, Lojas Renner ainda vale a pena... E dessas que caíram muito, tem alguma que você gosta? Então, a gente tem uma visão parecida com o setor de construção. A gente acha que esse negócio do desemprego está batendo forte demais e eram ações que tinham múltiplos muito altos. Isso a gente não pode esquecer. O mercado, em 2015, ajustou o múltiplo excessivamente do setor. É diferente do caso de construção, onde você tem um estoque. Aí não, esse setor você tem que estar em toda a data especial vendendo bem. A Renner eu acho que é a campeã disso daí. A Lelis, que é para alta renda, deveria estar sofrendo um pouco menos, só que as vendas também estão caindo. E a Hering, a ação se ajustou antes disso. Eu acompanho bem Hering, eu acho que não tem muito apelo para curto prazo, apesar dela ser mais itens básicos, ou seja, mais fácil vender nas datas especiais, como o Natal, mas eu não vejo nenhuma ação do setor para falar, olha, caiu muito, vai lá e compra. Virou uma barganha, vai recuperar. Eu prefiro olhar a macroeconomia, que a gente não pode esquecer que pode ter um aumento de juros na próxima reunião do Copom, apesar de alguns economistas estarem falando contra isso daí, os do mercado financeiro e os mais ortodoxos estão falando a favor, tem que dar mais juros e tal. Já tem outros, como o Assis hoje no Estadão, como o Amir Cair ontem também no Estadão, falando, não, se você aumentar mais os juros, você vai arrebentar mais ainda a dívida do governo, você vai gastar mais ainda, não faça isso, não adianta porque os juros não vão cair. Mas a inflação não vai cair. Mas como tem essa chance, fique fora desses dois setores, porque se houver aumento de 0,25 ao meio em janeiro, esses dois setores vão cair forte na bolsa. E falando sobre juros, não vamos entrar muito no tema aqui, que não é o foco do programa, mas o termo dominância fiscal começa a ganhar cada vez mais apelo, né, Flávio? Sim. Bom, vamos falar agora de BRF, outra ação que não teve um movimento de queda tão forte no ano inteiro, mas foi em especial depois da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que a ação mergulhou de cabeça e foi embora. Mergulhou, e o motivo a gente já falou em alguns programas aqui, foi a queda da margem das operações do Brasil. Operações do Brasil é 50% da receita, elas caíram de 9,6 para 5,4. E aí os analistas ficaram preocupados, achando que a JBS estava muito forte, muito agressiva, principalmente via Seara, e com isso a BRF, para não perder mercado,
baixou os preços, a margem caiu. E a BRF foi muito honesta, eu gosto que a BRF não conta história, ela fala realmente o que ela está vendo. Ela falou, olha, a recuperação de preço vai ser uma coisa muito paulatina se ocorrer, mostrando que ela não quer perder vendas e que a margem pode continuar nesse nível. E os analistas refizeram as projeções, mudaram o preço-alvo e a ação se ajustou. Eu acho uma baita ação defensiva, eu acho que ela não sofre tanto com o desemprego, ela sofre, mas sofre menos do que varejo e construção, porque neguinho vai continuar a comprar frango, vai continuar a comprar presunto, pode comprar menos, mas vai continuar. Ao passo que a dona de casa vai parar de ir na Renner, parar de ir na Hering. Então, eu acho um caso ainda razoavelmente defensivo. E 50% da receita é no exterior e a empresa tem um plano muito bacana de crescimento no exterior. Ela comprou 2 ou 3 empresas agora no 4º trimestre. E o 4º trimestre é o trimestre mais forte da companhia por conta de venda de Chester e Pirô, que tem uma margem bem mais alta. Então o resultado vem razoavelmente bom. Então eu mantenho e eu acho que é uma ação para ter para 2016. Aliás, vale a pena lembrar que no último programa do ano passado, você e o Pedro deram a carteira do Outscall para 2016, as recomendações para o ano. E tinha BRF. Eu não vou lembrar de cabeça todas elas, mas eu vou deixar o link dentro da matéria depois. Aliás, vou pegando agora, enquanto a gente fala sobre as outras ações. Vamos passar para a pauta. Tem mais 2 ações aqui na pauta, uma ação e 2 setores. Falar primeiro do setor mais fácil, que é o setor que também deve estar na mesma casa do varejo imobiliário, que é o siderúrgico. O siderúrgico, esquece. Não tem como, né? Eu prefiro falar um pouco de educacional. É verdade, também tem o setor de educação. Estou esquecendo as educacionais. Eu prefiro falar de educacional e também de rodovia e concessão porque a gente sempre fala de siderurgia. Só para todos esses setores, tem os vídeos lá naquele link que eu mandei do Onde Investir 2016 e realmente o cenário é o mesmo. É o mesmo. O siderúrgico, com a economia desacelerando, produção industrial em queda, aumento de taxa de juros, investimento represado, não tem como ter uma perspectiva favorável. Inclusive, até o próprio setor acredita que vai continuar retraindo nesse ano. Né? E não adianta olhar preço, que nem um cliente me ligou hoje e falou, olha, tá 1,74 os em Minas, então será que já não é hora de comprar? Eu falo, olha, a OGX também chegou em 74 e foi lá embaixo, a PDG também. A questão é de fundamento e ainda tem uma briga societária. Os em Minas ainda tem essa questão, né, da tese e Nippon. Bom, então vamos partir para os setores que faltam. Tem educacionais, setor financeiro e a Eco-Rodovias. Vamos começar com educacionais. Vamos lá. Educacionais, de cara, há 1 ano atrás a gente escreveu no Outscall, olha, o governo mudou na virada da noite, de 31 para 1, ele mudou as regras do FIES. Esse ano vai ser ruim para o FIES, vai ter corte de orçamento. Se preparem que não é ano de educacional. A gente martelou isso em janeiro, fevereiro e falamos, fique fora, saia. Deu super certo, porque Croton veio de 13 para 9 ou 10 ou 8, Estácio também caiu. E a Ser e a Anima despencaram. A Ser caiu 75%, a Anima caiu acho que 60% ou 50%. Eu vou focar mais em Ser e Anima. Eu andei olhando as duas e eu pretendo visitar essas duas para entender se não exagerou. Você está mais propenso a encarteirar elas do que Croton e Estácio? Não. Eu não quero encarteirar, não vou recomendar de cara educacional, porque eu acho que as notícias são negativas. Por exemplo, agora em outubro eles anunciaram que só iam pagar 60% do que deviam do FIES de setembro, em novembro pagar o de outubro. Ou seja,
Problema de fluxo de caixa para essas companhias, problema de capital de giro, maior despesa financeira, menor lucro. Para todo mundo entender o problema do educacional do FIES, o FIES foi um presente para o setor. A Kroton chegou em um ano a receber 2 bilhões de reais do FIES. Então você ganhava aluno, ganhava financiamento, pô, eu também quero ter uma empresa de educação. Todo mundo comprou o papel, aí veio Joaquim Levy, veio o problema fiscal, puxaram o breque. Não despencou, eu acho que caiu de 14 para 13 bi o financiamento do FIES, esse ano fica em 13 ou em 12. Eu vou estudar melhor a Ser e a Anima. Eu acho que Estácio e Kroton também estão bem precificadas, só que no macro não vem notícia positiva. Mas a Ser e a Anima, que querem muito, pode ser que exagerou. Então eu vou estudar um pouco melhor. Pode ser que eu chegue na conclusão que realmente tinha que ter caído 75%, 60%. Mas esse setor foi bola cantada. E, inclusive pela gente que ia ser um ano ruim. Para esse ano, se o FIES andar direitinho, ok. Se voltar a ter problemas, é complicado. Então eu continuo escrevendo o nosso call, que é para ficar fora, mas eu vou estudar Ser e Anima. O problema do setor é que 2015 foi um ano em que elas praticamente tiveram que mostrar para o mercado que podem caminhar sem o FIES. Isso. Mas é muito difícil essa mudança, porque elas subiram muito. Muito. Né? Se olhar, acho que a Kroton chegou a subir 800% em 3 anos, em 2, 3 anos. Sim. É uma alta... gigante. Não tem como, não tem, foi, tem investidor. Foi por causa da colher de chá que eu te contei. Uma empresa ganha 2 bi do FIES para financiar tudo, é o que eu quero. Agora vai tirando esse financiamento. Você participou, eu lembro, do Kroton Day, você viu que eles já estão se preparando para andar pelas próprias pedras. Mas a nossa impressão é que está precificada. Eu particularmente acho que a Kroton mostrou ser uma empresa que está muito mais preparada para esse cenário, até verdade. Também pela exposição ao EAD, né? Que a Ser e Anima não tem tanto quanto ela. Exatamente. O EAD, só para pôr tudo na mesma página, ensina à distância, onde a margem é muito maior. Muito maior, você não precisa... E o risco muito menor, porque não tem praticamente custo fixo. E é bem mais baixa o ticket, né? Sim. Então também questões como inadimplência, essas coisas ficam menos impactadas, menos sensíveis. Né? Os dois próximos setores são financeiro e a Eco-Rodovias. Tá, e depois a gente vai para as perguntas. A gente dá uma olhada aqui, veio bastante coisa, a gente pode... Hoje tem Vagnão depois? Hoje tem... Não tem Vagnão? Vagnão tá de férias. Porque de repente a gente tem um pouquinho mais, Não, né? A gente tem pode levar até umas... minutinhos, a gente consegue fazer uns acréscimos aí. O Vagnão, para quem não sabe, é o Wagner Caetano, Na Mira do Trader, que toda segunda-feira tá aqui. Mas hoje não, hoje ele deu um descanso. Deve estar operando de casa, né? Porque hoje o dia tá bom para quem é trader, o mercado bombando do jeito que tá. Bom, vamos lá. Setor financeiro, eu recomendo para vocês o Clécio, não, qual é o nome dele? O Celson. O Celson fez uma excelente exposição no vídeo especial de onde investir, vídeo realmente. Especial onde investir. Bom, se bem que eu fiquei com a impressão de que a carteira do Celso só tem setor financeiro. Não. Porque ele está bem otimista com bancos e não bancos. Né, ele falou muito bem e ele deu uma explicação que eu também gosto de fazer, que é o seguinte: esses papéis sempre foram de PL 9 a 11. O mercado está otimista, vai para PL 11, não está muito otimista, vai para PL 9. Agora está entre 7 e 8. Só que entre 9 e 11 foi na época que o país estava numa ascendência de 2005 para 2008 e ia ganhar o grau de investimento. Agora a gente perdeu o grau de investimento. Então quando você perde o grau de investimento, cai pelo menos um multiplicador do seu lucro, porque o seu risco é maior. Segundo lugar, você está vivendo a pior recessão desde 29 com 31. Você vai ter 7% de queda em 2 anos. Para mim, 2015 e 2006 é um ano só.
porque é tudo igual. Querem derrubar Dilma, tem impeachment, o país não ajusta as contas e todo mundo desconfia, recessão e desemprego. Nesse cenário, muitos investidores, principalmente estrangeiros, estão desconfiados que uma hora vai bater na inadimplência dos bancos. Só que os locais como nós, a gente sabe que os bancos são muito rígidos no crédito e conseguem não ter uma elevação grande quando tem recessão. Então, a gente acha que, principalmente Itaú, é o papel do setor financeiro, é o papel que está barato, é um papel de defensivo e um papel que vem resultados muito fortes, é o nosso top pick do setor. Tem um outro papel que o pessoal, os clientes me perguntam, Tiago, que é o seguinte: Banco do Brasil a 14 não é para comprar? Sem esquecer que Banco do Brasil em 2014, que faz pouco tempo, em outubro, quando o Aécio parecia que ia ganhar, bateu 29. Caiu 50% em 15, 16 meses. Por quê? E por que o mercado não está querendo aumentar a posição em Banco do Brasil? Porque teme, principalmente com a subida do Barbosa, que o governo use BNDES, Caixa e Banco do Brasil para financiar a economia do tipo, olha, vocês não estão crescendo, tem problema de capital de giro, está vendendo menos, tem crédito aqui barato. Eles já fizeram isso com o setor automobilístico e autopeças. Por que não fazer com outros setores? É uma coisa natural de se pensar, principalmente porque o PT está cobrando do governo um incentivo para o crescimento econômico. Então é esse o risco de Banco do Brasil, respinga em Itaú. E a parte das seguradoras, com esse aumento do desemprego, apesar delas fazerem boa parte do resultado delas via a parte financeira e não no spread da venda de título, é esperada uma queda no número de segurados. A gente está vendo, eu visito gente que faz seguro de carro, que vende carro, além de não estar vendendo nada, tem neguinho que não está renovando seguro, que está preferindo ficar com carro sem seguro do que pagar 1.000, 2.000, 3.000 no ano por um carro que vale 20 mil reais. Então, o resultado das seguradoras, apesar de elas serem consideradas defensivas, tende a piorar. Tem também gente diminuindo o seguro de vida, seguro saúde, que pega Sul América, carro pega Porto Seguro. Então, não é tão favorável por conta desses medos. E a gente desconfia que o pessoal não vai sair comprando, sem esquecer que Porto Seguro, BB Seguridade e Sul América já são precificados num nível razoavelmente alto. O BB Seguridade sofreu um pouco em 2000, até foi uma pergunta que fizeram aqui, mas acredito que o descolamento de BB Seguridade para Sul América e Porto Seguro é exatamente o fator Banco do Brasil, né? Exatamente. Agora, é aquele fator que a gente não concorda, que não tem nada a ver os empréstimos mais arriscados do Banco do Brasil com o resultado de BB Seguridade. Mas é que de alguma forma ou de outra ele pode acabar usando uma empresa que está dentro do guarda-chuva do Banco do Brasil, que é robusta, tem caixa, para às vezes fazer alguma operação, como a gente viu já a TAM e múltiplos, aconteceu a mesma coisa. Bem colocado. E também tem outro ponto, né? BB Seguridade desde o IPO, que foi lá em 2014, começo de 2014, né? Ou 2013, mas foi do IPO para frente, só subiu, chegou a duplicar de valor de mercado. É verdade. Então foi uma ação que já... E tinha gordura. Então, tem uma gordura boa para queimar. De setor financeiro, acho que é legal isso aí que você falou de Banco do Brasil, Conde, fazer aquela ressalva que vocês fizeram até na carteira de vocês, que em caso de impeachment, como você falou do Aécio, que a ação subiu muito quando ela estava bem nas pesquisas, em caso de impeachment ela vira preferida do setor. O caso do impeachment é muito fácil. Caso
aumente a possibilidade, é Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil. Então, não tem muito mistério. Falaram aqui, por isso que está bem descontado em relação ao Itaú. Um ponto interessante de Banco do Brasil, ele sempre foi descontado em relação ao Itaú Brasil. Sempre teve quero algo a mais para ter ação do Banco do Brasil, exatamente por esse risco do governo. Para você, investidor, ter uma ideia melhor de números, o Itaú e o Bradesco sempre negociaram 2 vezes o valor patrimonial. O Bradesco um pouco mais, o Itaú um pouco acima, o Bradesco um pouco abaixo. O Banco do Brasil sempre negociou abaixo de 1 vez o valor patrimonial. Ele não valia nem o valor patrimonial. Ele era negociado sempre a 80%, 90% por causa do risco estatal. E não está precificado corretamente em Banco do Brasil o quanto ele tem da BB Seguridade. Eu costumava fazer essa conta e você comprava o banco muito barato. Até a Bloomberg fez um levantamento ano passado que do setor financeiro no mundo, a ação mais barata do setor financeiro no mundo todo é o Banco do Brasil. Quer dizer, imagine se a Dilma sair, entrar um Temer ou tiver novas eleições, entrar um PSDB, esse é um papel para dobrar de valor. Se bem que pelas propostas dadas, acho que o mercado vai querer mais um PMDB do que o PSDB, viu? E acho que isso até vai pesar nas próximas eleições. Porque pelo menos a cartilha do PMDB apresentada no ano passado mostrou uma postura muito mais pró-mercado, né? Aquela uma ponte para o futuro. O Temer... ano passado foi um ano incrível, né? O ano que não acabou, né? Bom, para fechar... Eco-rodovias. A nossa lista é Eco-rodovias. A Eco-rodovias eu coloquei aqui, Flávio, porque... Primeiro que é um setor que pouca gente comenta. Sim. Setor de concessões. Antes a gente só falava de concessão rodoviária, mas cada vez mais estão trabalhando também em portos, trem, metrôs, aeroportos, Ponte Rio-Niterói. Então era um setor relativamente previsível que você trabalhava mais com a expectativa de fluxo de caixa futuro do que propriamente resultado. Não tinha como você ter uma grande surpresa com uma empresa que ganha dinheiro cobrando pedágio. Exatamente. E o que a gente viu foi o setor um grave descolamento entre Eco-rodovias e CCR. Não tenho de cabeça quanto o CCR caiu no ano passado, mas Eco-rodovias caiu 50%. O que a gente pode falar desse papel? O grande divisor de águas para esses papéis foram os seguintes. Primeiro, que foi uma pré-notícia negativa quando o Alckmin, mais atrás o Requião, não quiseram aumentar preço de tarifa, na prática quebrando o contrato. E o segundo, muito mais importante, foi a Lava Jato, porque tanto o CCR como a Eco-rodovias têm grandes empreiteiras como sócios. Quando começa a Lava Jato, qual que é a conta que o pessoal faz? Para essas empresas que estão sendo pegas, como a Camargo Corrêa, e faz acordo de leniência, precisa pagar um bi, precisa se desfazer de ativo, não tem ativo melhor do que concessão de rodovia, como você falou, muito previsível. E aí, o que o investidor fez? Começou a sair do papel, imaginando eles vão querer vender, o comprador, sabendo que eles têm que vender, vai falar, eu quero mais baixo. Com isso, as ações, principalmente Eco-rodovias, caiu bastante. A Eco-rodovias, recentemente, eu não lembro exatamente o dia, ela trouxe um novo sócio. Esse novo sócio, que é um sócio italiano, que já estava na companhia, vai pôr 2 bilhões e 200 dentro dela. É uma emissão primária privada. Então vai ter emissão de ações e com isso eles vão colocar esse dinheiro. Para a companhia em si é ótimo, porque ela deve 4,5 bi, vai entrar 2,2 bi, ela vai passar a dever a diferença. E aí ela que tinha 3 vezes e pouco de dívida líquida EBITDA, vai passar a ter 1,5, uma situação super tranquila. Ela não tem quase dólar na dívida, e teria sido uma loucura se eles tivessem feito isso, é basicamente financiamento de BNDES, então você tem TJLP, um pouquinho de CDI, TR,
Só que vai ter uma diluição muito grande na Eco-Rodovias. A queda foi por conta da diluição. Então, esse preço que a gente está vendo aí é um preço que vai mudar com a diluição. Uhum. Não estou falando que vai acontecer uma coisa do tipo metalúrgico Gerdau, não é o caso, que foi muito mal pós aumento de capital, mas vai ter essa diluição. Uma vez passada a diluição, é uma ação para ficar de olho. Eu com o Pedro, a gente também vai estar visitando a Eco-Rodovias e a CCR, porque é um business muito seguro. É diferente, por exemplo, de siderurgia ou varejo e construção, que a demanda está fraca. Você vai ter um pouco menos de carro e caminhão passando no pedágio? Vai ter, mas você vai ter aumento de tarifa, porque está no contrato, a tarifa vai pelo IPCA ou pelo IGPM, quer dizer, vai ter aumento de receita e uma queda pequena de tráfego. Uhum. Então, é uma ação para ficar de olho. Então, ela caiu por conta disso, que foi a Lava Jato. E a Lava Jato não deve acrescentar turbulência a esses papéis esse ano. Bom, só para fechar, eu abri aqui agora a carteira de vocês para 2016, só para lembrar, né? Relembrar. A sua carteira tem CETIP, Itaú Unibanco, BRF, que comentamos aqui, Raia Drogasil, Klabin e Embraer. De Raia Drogasil, já deixo até o convite para você, não sei se já teve tempo de ver. Na página do Onde Investir 2016, a gente fez uma entrevista muito legal com o RI, com o diretor, o vice-presidente de planejamento e de RI, o Eugênio de Zagotes. eu vou ver. E até o título da matéria ficou muito legal, que ele falou que é um setor que decidiu não participar da crise. E ele até deu a explicação de por que eles estão tão bem descolados dos concorrentes na Bolsa, né? Basicamente é porque eles têm um caixa favorável para viver, para navegar por esse momento de crise no mercado. E na carteira de vocês também tinha aquela, em caso de impeachment, tirava a Raia Drogasil, Klabin e Embraer, colocava as 3 estatais, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil. A gente esqueceu de falar de CETIP na parte financeira. CETIP é um papel bem interessante, que a gente acha que não só por conta do interesse da Bovespa na empresa, mas porque o setor dela, que é o mercado financeiro, são as operações, está indo muito bem, vai continuar a performar bem, a volatilidade aumenta, ajuda a aumentar os negócios. Ela perdeu um pouco de receita lá com aquela questão dos gravames de automóveis, é uma pagadora de dividendos e a gente acha que ela merece um preço acima de R$40, indo na direção dos 45. Então é um bom papel defensivo. E a nossa carteira é uma carteira defensiva, porque é um ano para, pelo menos no médio prazo, ficar na defensiva. No curto prazo, não, dá para se arriscar. Bom, atendendo algumas perguntas, CETIP é bem melhor que BMF, concordamos. Alan Gray falou, dólar subindo, por qual motivo o Klabin está caindo mais de 4%? Bom, primeiramente, olhando agora Ibovespa hoje estreia a carteira nova com 61 ações, das 61, 4 estão em alta. Sendo que 2, que é Petro ON e PN, estão subindo mais de 1%. Ou seja, o dia de queda. Não tem. Hoje é aquele dia que o vendedor veio para vender e pouca gente quer comprar. Então o mercado inteiro acaba apanhando e o dólar subindo, ele acaba ajudando. Lembrando do ano passado, ele tem um impacto no setor de papel e celulose muito maior em Fibra e Suzano do que em Klabin. Porque Fibra e Suzano tem quase toda a receita atrelada ao dólar. A Klabin não consegue jogar tudo para o dólar, ela tem exposição ao dólar, mas ela tem muito mais exposição ao mercado doméstico. Então isso pode acabar ajudando na queda, já que subiu muito no ano passado. Vamos ver mais perguntas aqui. Achava bom quando estava R$25 a CETIP. Bom,
Você gosta ainda da CETIP mesmo? Não, lógico. 25. Quando comprava 25, olhar o passado sempre dá essa dorzinha no peito. Né? É tranquilo, mas a gente acha que não é uma barganha CETIP, mas é um papel que pode ir de 38, 37, 39 para 45 e é um papel defensivo. Uhum. Eu estou frisando bem que a gente está numa época de ser defensivo. Se a gente hoje, por exemplo, eu estou dando, depois das decisões do STF e depois do pagamento das pedaladas, eu estou dando apenas 20% de chance de impeachment. Se vocês lembrarem no programa da carteira, que há 15 dias atrás, a gente dava 50%. Uhum. Então, 20% de impeachment. Ou seja, a chance dela ficar é enorme, mas a China mal e o petróleo aí patinando, não dá para fazer uma carteira agressiva para o cliente. Partindo para mais perguntas, muita gente falando de ASTET, não viu o que está acontecendo com o papel, só vi que hoje ela não existe mais na bolsa como JET3, JET4, que era o ticker da STT. A partir de hoje, ela virou TIET, T-I-E-T, e ela passa a ter também units. Então vai ter TIET 3, TIET 4 e a Unity TIET 11, né? Essa foi a única coisa que eu vi de STT. Eu só sei também que, pelo que o Tamashiro falou no vídeo do setor elétrico, que dentro do setor é uma das grandes preferidas para quem tem carteira de dividendos, já que ela está sempre entre as queridinhas de dividendos. O próprio Sardinha já falou isso aí. Namastê falou BBAS nesse preço não vale a pena. Já explicamos o motivo pelo qual não vale a pena. O risco, né? Não, pode até valer a pena e dar certo, mas o risco, dado o cenário macro, é grande. Vale mais a pena hoje no setor financeiro Itaú. Itaú o risco é menor. Uhum. Lembrando o Namastê que a gente está indo para a questão de risco. O William falou, se já falamos de BB Seguridade, já falamos. Falamos por cima, né? Mas basicamente o setor de seguros tende a sofrer, não vai ter um ano tão bom como foi ano passado. E BB Seguridade, como subiu muito desde o IPO e tem o fator Banco do Brasil por trás, ele acabou sofrendo um pouco mais que os outros. É uma ação que eu gosto. Se tem aquele investidor que acredita mesmo no longo prazo, algumas ações começam a dar cara de que quem tem uma paciência de 1, 2 anos pode ter um resultado bom. BB Seguridade é uma delas. É uma ação que pode ter um bom resultado, assim como o Pão de Açúcar mesmo também, né, Flávio? Sim. O que mais tem aí de Vamos lá. Eu vi alguém... Pessoal meio desesperado por Natura. Por favor, falem de Natura. A BCS pediu, Pablo pediu. Natura. Então, a gente tem uma certa simpatia pela Natura. Uhum. Ela foi muito bem depois que ela fez aquele Natura Day em novembro, eu acho. Uhum. Ela mostrou que ela queria ter loja física, o mercado puxou o papel, acho que de 22 para 27. Quanto está agora? 24? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí, Natura, por favor. E o papel andou recuando nesses últimos dias. Tá 23,50. Tá 23,50. O papel devolveu bastante. Eu acho que exagerou na devolução. Uhum. Porque ele partiu de 22 para 27, era para ele estar agora nos 25, 24,5, não 23 e pouco que está. E o resultado do quarto trimestre pode ser bom. Ela foi muito agressiva no marketing do Natal. E como aqui o programa é comprar ou vender, eu compraria. Compraria a Natura? Compraria a Natura. Olha lá, surpresa, essa eu não esperava. LCP ou ICP, os nomes muito curiosos dos nossos espectadores. Pode comentar, Pão de Açúcar, por gentileza, foi a primeira ação que a gente comentou. Daqui a alguns minutos, quando acabar o programa, já vai estar o link e você vai do poder YouTube. ver. Você assiste lá o motivo pelo qual... Pão de Açúcar, só para lembrar, você deu compra ou falou que quem tem o papel não vende, quem está de fora ainda não compra, né? Exatamente. Verdade. Ultrapar, falaram de Ultrapar, falou que se com essa queda abrir um ponto de compra ou tá cara. Ultrapar subiu, você pegar um gráfico de longo prazo, Ultrapar ela está subindo há muito tempo. E ela caiu bem na metade do ano passado. Eu gostei dessa queda. Inclusive, assim como o Cielo,
é a ação que escolhemos aqui no Infomoney para estar na carteira de todos os perfis de investidor. Ultrapar esse elo. Eu gosto muito do papel. E como é comprar ou vender, eu compraria Ultrapar. O Barsi falou uma frase, Luiz Barsi. Quem não conhece o Luiz Barsi, por favor, leia qualquer matéria sobre ele. É um cara que fez a fortuna dele no mercado de ações. E ele falou o quê? E ele, de Ultrapar, ele falou que o negócio mais rentável no Brasil é posto de gasolina. Sim. Mas para você abrir um posto de gasolina, dá trabalho contratar, porque é um setor que tem muito job rotation, tem a questão de segurança, o cara não quer trabalhar de noite e tudo. Então dá muita dor de cabeça ser o dono de um posto de gasolina. Então, ao invés de ser o dono de um posto de gasolina, compra a ação do Ultrapar, que já é dona de toda a rede de postos Ipiranga, entrou no mercado de farmácia também, que é muito rentável. Sim. E entra naquela linha que a gente gosta, que é um oligopólio, que tem situação de caixa confortável. Enfim, é empresa que... Estabilidade societária. Exatamente. E empresa que você não vê muita notícia. Então, quando não está em tanta notícia assim, você vê que dá... No Brasil, isso dá um pouco de tranquilidade. É aquele tipo de empresa que a gente fica feliz quando cai. Não é aquela coisa que tudo que a gente está falando vai subir, né? Mas Sim. A gente, nesse range de empresas com essas características, elas tendem a ter um saldo mais positivo do que negativo. Itaúsa, por gentileza, eu acho... É a mesma coisa que Itaú. Falamos de Ecorodovias, Carioca. O Guilherme falou Sula 11. Comentamos por cima que o setor de seguro acaba não tendo um ano tão fácil não, né? Mas tão bom como foi 2015. Sula 11 acaba sofrendo um pouco pelo fato de ser mais voltada a seguro de saúde. Saúde, desemprego, gente cancelando o seguro. E por seguro, o fato de ser seguro de carro. De carro. No vídeo de especiais 2016, o Celson tem uma visão um pouquinho diferente, né? Ele fala que em momentos de crise, as pessoas apertam o cinto em seguros. Que elas cortam tudo, mas não cortam o seguro. Então, também tem esse ponto que pode acabar servindo de alento para elas. Mas um ponto que eu gosto delas é que elas conseguem se blindar da alta de juros, já que são empresas que têm muito caixa. Então, como o cenário está muito propenso para subir mais juros... Se a tesouraria delas estiver com o pé certo, ou seja, comprado em Selic, em CDI, vai ganhar dinheiro. Sardinha perguntando do setor elétrico. Mais uma vez, este convite, assistam o vídeo do Tamashiro, do Haitong, no especial Onde Investir, que lá vai ter tudo. Teve uma coisa interessante hoje, né? O presidente da CEMIG. Sim, eu vi isso daí. O presidente da CEMIG pediu demissão porque ele está na operação Acrônimo. E isso aí, até a ação deu uma bagunçada. Depois Acho que caiu 1%. Está caindo agora 3%. Dentro do Ibovespa, é a pior ação do setor elétrico. Nesse momento, está caindo. Aqui ela está caindo 3%. Nesse momento, a maior queda do Ibovespa, cotação das 15... Ah, não, essa cotação está desatualizada. Deixa eu pegar uma mais atual aqui. Vamos ver como é que está o Ibovespa nesse momento. Vamos só já atender outras perguntas. Perguntaram de VEG. O Carioca falou que foi pegar um café e não viu o Ecorodovias. Você vê a gravação, não tem problema não, Carioca. Mas foi uns 5 minutinhos atrás. Então, quando você pegar a gravação, vai lá para os 40, 50 minutos que você vai ver. VEG. Tem alguma coisa para falar de VEG? Então... VEG é uma ação super defensiva, que foi muito bem, e esse terceiro trimestre não animou tanto. Como ela tem múltiplo muito elevado, e os negócios dela podem sofrer um pouquinho, apesar de ter bastante no exterior, eu não vou recomendar a VEG esse ano até ver um novo balanço. Só atualizar aqui os dados, CEMIG continua caindo 3%, mas nesse momento tem... Outras elétricas caindo mais, Energias do Brasil e Copel caindo mais de 5%, Eletrobras caindo 5,4%, ela deixou o Ibovespa uma surpresa porque não estava na segunda prévia, Ecorodovias caindo 5,3%. Tá caindo. Na VEG, aliás, entrou no Ibovespa, foi a única ação que entrou ela estreou hoje no Ibovespa. E não está subindo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tinha que estar subindo, né? É que às vezes os fundos conseguem se antecipar, né? Como já era uma bola cantada... Vamos dar uma olhada aqui. Será que não subiu no último dia do ano? Eu não acompanhei o mercado na última semana. Pude ter o gozo das férias. Está caindo 0,94.
Também não é uma queda tão forte, né? Mas é legal explicar isso para quem não acompanha muito o Ibovespa. A BMF Ibovespa divulga 3 prévias antes de mudar definitivamente a carteira. Essa prévia é divulgada sempre no primeiro dia, as carteiras são quadrimestrais. Então a primeira prévia é divulgada no primeiro dia útil do quarto mês do quadrimestre, ou seja, um mês antes de mudar. Sim. Uma segunda prévia na metade do mês e uma outra no último dia útil antes de mudar definitivamente. Que aqui vale. Por que isso impacta tanto as ações que fazem parte do Ibovespa? Existem fundos de ações que acompanham o Ibovespa, são os fundos Ibovespa ativo ou passivo. O ativo, o objetivo é bater o Ibovespa, ser o Ibovespa mais um pouco, e o passivo é acompanhar, praticamente replicar o índice. Para isso, eles têm que replicar a carteira do Ibovespa. Então, quando uma ação vai sair, eles têm que ir vendendo papel, também não pode vender tudo de uma vez, se não puxa o preço para baixo. E eu acho que tem um horário que ele faz isso. Eu já conversei com um gestor que até teve um dia que foi incrível, que ele falou, não, a ação está caindo, mas até o final do dia ela vai fechar estável, porque o pessoal vai ter que comprar. O horário eu acho que é das 4 às 5, e o preço médio desse horário é o que entra no oficial da carteira. Então não adianta o cara começar a fazer tudo de manhã, porque pode dar uma mudança grande e ele é cobrado pela aderência, não se ele ganhou ou perdeu. Ele é cobrado pela aderência, você tem que estar juntinho com o índice. Bom, vamos ver, fechar aqui, vamos pegar a última. O sobrenome dele o sobrenome curioso do presidente da CEMIG, né? Não, do diretor, diretor. Então, que falou aqui que o sobrenome dele é esse mesmo da CEMIG. O pessoal comentou de Smiles, só comentou, Smiles é uma boa empresa. O Pernalonga até falou, né, aqui em cima. Múltiplos Smiles, por favor. A gente viu múltiplos dando uma porrada no final do ano e apareceu até como uma surpresa positiva. Como é que você vê esse setor? Então, apesar de eu não olhar tão de perto esse setor está sofrendo por conta da alta do dólar e da queda de milhas emitidas por companhias aéreas. Então, o principal cliente da Smiles e da Múltiplo era, respectivamente, TAM e Gol. E o que eles fizeram? Como está caindo a quantidade de milhagem e aí acaba caindo a receita deles, eles estão partindo para as milhas dos bancos. E essa milha dos bancos, alguns bancos subiram o teto, o conversor de milha. Esse conjunto de coisas fez com que diminuísse a receita deles. E por isso que o pessoal começou a tirar o pé, mais aquele risco da Gol ou da TAM, no caso foi a Gol, o empréstimo as ações da Smiles. Né? A Gol é Smiles, a Múltiplos é TAM. No caso da Smiles, acho que o descolamento está bem nisso. Né? A Gol, para quem não lembra, foi a pior ação do Ibovespa, uma das piores em 2015. Foi o combo, né? Dólar alto, que acabou ofuscando a queda do petróleo, economia desacelerando, o que é péssimo para a companhia aérea, que acaba só ver a quantidade de pessoas que não viajaram de avião nesse final de ano, né? Então, isso tudo acaba pesando, e hoje o papel estava apanhando também. E uma coisa que a gente não comentou aqui é que teve uma ação que foi uma das piores do ano e estava em todas as carteiras dos analistas. Qual? Gerdau. Mas a Gerdau, eu não sei se ela tem um pacto com os analistas, mas eu acompanho o mercado financeiro de perto aqui dentro do Infomoney desde 2009. E o setor de 2009 foi aquele ano do rebote, né? Caiu muito em 2008, 2009. De 2010 para frente, o setor siderúrgico começou a azedar. E desde 2010, 2011, que a gente ouve, se vai escolher algum outro setor, escolhe a Gerdau, porque ela tem exposição nos Estados Unidos. Se você pegar de 2010, 2011 para cá, o quanto que ela caiu, nesse ano mesmo, a Gerdau, no ano de 2015, era uma das preferidas dos analistas, não só dentro do setor, mas até porque tinha caído muito, Estados Unidos estava se recuperando, e mesmo assim o papel cai demais. Eu tenho uma explicação para a predileção dos analistas em relação a
a Gerdau. O que acontece é o seguinte, o setor de Usiminas e CSN, que é aço plano, tem muita competição. Então, o que vai mal lá fora, principalmente na China, faz o preço aqui dentro cair, mais o setor automobilístico. Uhum. A Gerdau sempre foi a queridinha, porque ela não dependia só do Brasil, ela tinha Estados Unidos, tinha América do Sul, tinha Índia, tinha Europa, então era a queridinha. Mas este ano, particularmente, os analistas esqueceram de ver, primeira coisa, Lava Jato de cara, construção civil pesada, despencando e usa muito aço. Construção civil despencando, os analistas não olharam, foram na Gerdau. Estados Unidos melhorando, só que a margem nos Estados Unidos é tão baixa que a pequena melhora que tem não compensa o global. E em quarto lugar, que aquela venda que a Gerdau fez acho que para o Itaú, ela recomprou umas participações que ela não precisava. Em primeiro lugar, ela não precisava recomprar. Em segundo lugar, ela pagou um preço muito alto. Aquilo azedou a visão dos analistas em relação ao mercado. Uhum. Como o cara já tinha recomendado no fim do ano, ele não quis mudar a recomendação. Mas quem foi mais rápido falou, tô fora de Gerdau, não brinco mais. Até já surgiram 2 otimistas com Gerdau. Assim, a gente dá essa recomendação de ficar de fora, mas obviamente eu acho muito bom que cada investidor tenha noção do que ele quer na bolsa e qual é o perfil de investimento dele. Para uma carteira de investidor que tem, sei lá, 100 mil, 500 mil reais e quer fazer uma carteira diversificada, colocar 5, 10% numa Gerdau, se você tem um perfil de risco agressivo, pode ser uma boa. Porque querendo ou não, ela dando uma estilingada, ela pode subir uns 50%, 60% de uma hora para outra, né? Porque Sim. O preço ela está muito desvalorizado. Muito baixo. A questão é, não há perspectivas de que isso aconteça. Não há fundamentos que justifiquem. Até falou aqui, a Gerdau tem fundamentos. Esse é um ponto que já não concordo muito, porque os fundamentos mostram que a Gerdau não está tão bem preparada para surfar nesse momento. Aliás, nem Gerdau, nem Usiminas, nem CSN. É só ver os dados de desligamento de usinas, desligamento de pessoas, né? Então, cada vez mais emissão voluntária. Enfim, é um setor que... Infelizmente... Ele respira a economia brasileira. Se não está tendo investimento na indústria, se não está tendo... Ou na construção, acabou. Fica muito complicado para eles. Acabou. Bom, até falar, uma hora sobe não sei quando. Isso ninguém sabe mesmo, não tem como. Bom, Flávio, o programa ficou bem extenso. Acho que foi extenso. A gente separou muita coisa. Graças à ausência do Vaguinão. Aí segunda-feira ele está de volta, então... O programa vai ser... O Pedrão também vai estar de volta. Pedro, né? Deixa eu só fazer uma propaganda no final. Eu vou dar um prêmio aí para as pessoas que nos acompanharam no primeiro dia do ano e por tanto tempo. Então eu vou fazer o seguinte, o WhatScall vai dar 2 semanas de free trial, www.whatscall.com.br e eu vou dar hoje o meu telefone celular para vocês terem acesso durante essas 2 semanas para suas operações do dia a dia. Vocês podem me ligar que eu vou ajudar vocês junto com o Free Trial. Eu deixei aqui o link da página aqui, já do WhatsCall. Já digito aqui também o telefone, pode falar. O telefone é 011 98346 9005. 011 8346 9005. Você pode fazer o free trial, pode também me escrever no flávio.rconde@hotmail.com. Pode me ligar essas 2 semanas que eu vou ajudar você a ganhar dinheiro nesse mercado tão difícil. Porque esse ano, além do defensivo, um outro recado para você é o seguinte: faça operações do dia. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Então, vamos ganhar dinheiro no dia, botar para dentro e amanhã outro dia. Que todo dia vai ter novas operações. Eu queria dar os parabéns para o Thiago e para toda a equipe deles. Eles fizeram um guia de 2016
de tirar o chapéu. Eu que sou analista há muito tempo, há 30 anos, nunca tinha visto um guia tão bom. Eu estou vendo os vídeos, vou ver os novos, achei uma iniciativa excelente. Eu não lembro se teve o ano que vem, o ano passado teve nesse nível. Mas eu deixo meus parabéns para o Thiago e para toda a equipe dele. Essa iniciativa partiu principalmente, Flávio, porque a gente não tem mais a revista para fazer esse guia. Sim. Então a gente quis concentrar para entregar um serviço de qualidade, porque a gente não conseguia fazer isso no site exatamente porque acabava fazendo na versão impressa. Só que acho que na versão online fica muito mais dinâmico, dá para explorar muito mais coisa, dá para mudar também, né, querendo ou não, na carteira do ano passado tinha setor educacional. Ninguém sabia que no dia 30 de dezembro ia vir a surpresa. Dá para fazer. E eu achei também muito interessante esse negócio de vocês falarem com o RI ou com o presidente da empresa. Porque aí o analista, o jornalista, o investidor sente melhor a empresa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e a experiência me ensinou, é olhar no rosto da pessoa, no olho. E quando eu olho no olho da Dilma e do Barbosa, eu desanimo. Você anima de operar vendido. Né? De operar vendido. Ao passo que em outras empresas, como a Drogasil, quando você olha no olho, na expressão da pessoa falando, você fala, essa empresa realmente está no caminho certo. Bom, já está dado o recado, os links estão todos aí, o programa já vai entrar agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, já vai estar o link no YouTube para quem não pegou desde o começo. Eu gostaria de agradecer a presença. Obrigado. Feliz muito obrigado. Do ano velho, feliz 2016. Que 2016... Para vocês todos também. O ano não seja tão ruim como foi 2015, mas pelo menos os resultados de investimentos seja tão bom quanto foi 2015. Vão ser bons. Vamos ganhar de 15% a 30% esse ano. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do programa. Até segunda-feira que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá. Até lá.